Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja gravando um vídeo para auxiliar vocês nas atividades aí da semana número 2 do PET 3 de Geografia, certo? Com o tema aí Europa, vamos falar justamente agora sobre a questão da economia do continente europeu, como vocês podem ver aí no PET número 2. Bom, como vocês podem ver, o tema vai estar tratando sobre a questão das atividades produtivas, lembrando aí que o território europeu é bastante produtivo, e tanto com a questão da agricultura bastante intensificada, diversificada, também se destaca pela atividade pesqueira, a indústria com a questão da alta tecnologia, e, portanto, também engloba muitas, como se diz, multinacionais, e centros financeiros como centros também de tecnologia. O comércio também se destaca, assim como também o setor de serviços, em especial o turismo, principalmente pelas grandes construções e a questão histórico-cultural, certo? Em geral, é importante destacar que o espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades e que utiliza grande quantidade de máquinas, ou seja, com inseminação artificial, com tratores, sementes selecionadas, ou seja, bem mecanizada, com alto grau de tecnologia, justamente para desenvolver aí uma grande produtividade. Por outro lado, nós também temos que destacar que a população economicamente ativa está nesse setor primário, ela não é tão expressiva, é pequena, comparando em outros setores, e também na Europa Oriental, ainda grande parte da parcela da população economicamente ainda trabalha dentro do setor primário. E importante também destacar que a agricultura na Europa volta muito com a questão ecológica, tentando minimizar os impactos ambientais. Outra questão importante, que é a questão que se trata aí de um espaço não tão grande, não tão extenso, muitas vezes a criação de gado ela é bem reduzida, produzida aí justamente em pequenos currais, e aí acaba tendo que importar, aliás, carne de outros países, principalmente do Brasil e Argentina. Vamos lembrar aí que a parte da Europa ocidental se destaca pela grande quantidade de indústrias. A gente sabe muito bem que os países que iniciou-se a Revolução Industrial foi a partir da Inglaterra ou Reino Unido e a França, mas a Europa Ocidental se destaca principalmente pelas indústrias de base, indústria de bens de consumo, indústria de alta tecnologia, principalmente, que vem cada vez mais tendo grande potencial tecnológico. Cabe destacar também que a União Europeia, que é o bloco econômico que está no continente, promove cada vez mais legislações ambientais mais rígidas para tentar minimizar aí os impactos ambientais e acaba fazendo com que muitas multinacionais, essas empresas no continente europeu, migram para outros países a qual tem legislações ambientais menos rígidas, como é no continente europeu. A primeira questão, como vocês podem ver aí, pergunta, o que podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para a atividade agropecuária, considerando também a diversidade dos métodos e culturas ou criações? É que o espaço agrário da Europa é composto por pequenas e médias propriedades rurais, com utilização de máquinas bastante mecanizada, com elevado grau tecnológico, com seleção de sementes, irrigação e inseminação artificial, para obter aí alta produtividade. Na questão número 2, está relacionado à questão do mapa, e aí vocês observando aí o mapa, marca a alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa. Então, seria a letra C, que é a Europa Ocidental. A questão 3 também é de acordo com o mapa, para vocês identificarem 3 países que localizam nessa região da Europa Ocidental. Então, você pode citar a França, a Alemanha, Reino Unido, Inglaterra, no caso, a Holanda, entre outros países que estão aí localizados na Europa Ocidental. Na questão 4, está perguntando qual bloco econômico que é de grande destaque na Europa, que é justamente a União Europeia. E na questão número 5, falando da questão da participação da população economicamente ativa no setor primário da Europa, a participação da população economicamente ativa empregada nas atividades primárias é pequena,
se comparada aos demais setores da economia, mas na Europa Oriental emprega muita mão de obra nesse setor primário, beleza? Em relação à atividade complementar, como vocês podem ver, na primeira questão estou pedindo para vocês falarem sobre a questão da população da Europa, o que vem acontecendo, né, essa redução da população, é justamente, né, pela baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Na questão 2, como vocês podem ver, está pedindo também, falando da questão do envelhecimento da população europeia. Então, esse fato desse envelhecimento está de acordo, né, com o declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Na questão 3, está falando sobre a distribuição da população da Europa. E essa distribuição da população está irregular pelo território europeu, beleza? Na questão número 4, vocês vão observar aí que estou falando sobre a questão da Revolução Industrial, e aí estou perguntando, né, o continente ganhou impulso a partir de 1750, né, para a questão industrial, com a Revolução Industrial, beleza? E na questão número 5, está falando também sobre a questão do espaço agrário, né, que se caracteriza com a questão de pequenas propriedades, e aí estou querendo saber como é a produção agropecuária, né, justamente, né, voltada aí com a utilização de máquinas e tecnologias modernas de produção. E na questão número 6, estou querendo saber aí, né, qual a principal característica da indústria localizadas na Europa Ocidental. E aí né, o emprego de tecnologia avançada. Espero que tenha contribuído bastante para os seus estudos. Até mais, até breve, bons estudos, tchau.